Capítulo 9. A nave laboratório. Nunca tinha visto nada parecido com esta sala, cheia com a série mais incrível quantidade de instrumentos imagináveis. Aqui, havia fileiras e mais fileiras de gráficos e painéis de controle. Pareceu-me que cada um destes instrumentos estranhos que eu estava vendo pela primeira vez tivesse sido equipado com seu próprio console de controle. 6 já estavam em ação, e os 6 homens que nos acompanharam desde o salão imediatamente tomaram seus lugares em mais 6. Restava ainda um certo número livres. Reparei nos ombros esquerdos de 4 dos homens uma insígnia de algum tipo. A piloto mulher que estava mais próxima de mim disse: "Todos os operadores desses instrumentos é o que você chamaria de cientistas avançados." A insígnia no ombro dos 4 homens indica que eles são saturnianos. Como tinha sido o mesmo caso nas outras circunstâncias, os gráficos aqui mostravam luzes coloridas com muitos tipos de linhas e figuras, mas nada de qualquer dos mostradores ou medidores familiares na Terra. Apesar de já ter visto um número razoável de gráficos, eles ainda eram um mistério para mim. Este é o lugar onde nós testamos as densidades da atmosfera ao redor da Terra, o piloto mulher continuou, ou de qualquer planeta ou corpo de que nos aproximamos. Nós estudamos cuidadosamente as combinações dos elementos da atmosfera circundante de cada planeta, bem como as combinações elementares do espaço exterior. Embora estes estejam no estado constante de mudança, há um padrão de comportamento de acordo com as leis universais. E isto faz com que certas combinações permaneçam durante períodos de tempo mais longos do que outras. Ao observar as atividades do espaço, somos capazes, entre outras coisas, de detectar a formação de qualquer novo corpo no espaço exterior e determinar a sua velocidade de crescimento. Isso foi incrível para mim, e eu ficaria feliz em ter permanecido nesta sala assistindo e tentando entender o funcionamento desses instrumentos, alguns dos quais se assemelhavam muito a nossas maiores salas de controle de TV. Isso, eu esperava que pudesse me dar alguma compreensão do que as figuras alternantes iam revelando. Mas o piloto disse: "Agora vamos para outra coisa sobre a qual você tem se perguntado." Ela me conduziu, atravessando a grande sala laboratório e também Fircon, Zul e a mulher piloto nos seguiram. Aqui começamos a subir uma rampa inclinada, que ocupava toda a largura da espaçonave. Continuamos acima ainda em outra rampa que nos levou a uma grande sala. Parecia que essas maravilhas não terminariam nunca. Cada novo passo trazia novas maravilhas, até ao ponto de começar a ter medo de eu não conseguir reter nem a metade delas em minha memória. Mas meus amigos me garantiram que, quando chegasse a hora de escrever, eles iriam me ajudar a lembrar um quadro preciso dos eventos dessa noite em cada detalhe. Duvido que muitos homens possam ter passado uma noite tão cheia de surpresas, belezas e quadros tão amplamente instrutivos de sons e conversas. Agora, para minha grande emoção, eu vejo aqui 12 pequenos discos alinhados em 2 filas em lados opostos da nave. Adivinhei logo que estes eram os discos de registro ou pequenos dispositivos controlados remotamente enviados pelas naves-mãe para observações a pequena distância. Tinham cerca de 90 centímetros de diâmetro, de material brilhante, liso e na forma mais ou menos de 2 pratos rasos, ou calotas, viradas uma contra a outra e unidas pelas bordas, de modo que a parte central tinha vários centímetros de espessura. Aprendi, contudo, que tais discos variaram em tamanho de cerca de 25 centímetros a 3,60 metros de diâmetro, dependendo da quantidade de instrumentos que eles transportavam. Como já afirmei em outra parte desse livro, eles continham aparelhos altamente sensíveis que não só guiavam cada pequeno disco voador com perfeição em seu caminho desejado de voo, mas também transmitiam de volta à nave-mãe informações completas sobre todo o tipo de vibração ocorrendo na área sob observação. Vibrações cobrem um vasto campo de ondas que pertencem ao som, luz e rádio, e até ondas de pensamento. Tudo isso poderia ser transmitido de volta para a nave-mãe para registro e análise. Tecnicamente, talvez, estes pequenos discos eram a melhor façanha da ciência interplanetária que eu já tinha visto. Além das funções já mencionadas, também poderia ser desintegrado se fora de controle ou em perigo de cair na Terra, seja rapidamente por uma espécie de explosão ou, se a vida ou a propriedade em terra estivessem em perigo, por um processo gradual de desintegração. Estas pequenas maravilhas aéreas estavam alinhadas em uma larga mesa de cada lado da sala, descansando em uma espécie de ranhura. Na parede da nave diretamente por trás de cada disco havia uma abertura, como um tipo de janela ou alçapão grande o suficiente para permiti-lo passar por ela.
No entanto, no momento em que entramos, todas as aberturas estavam fechadas. Forçando desligar por um momento o olhar desses discos, tive um tempo para olhar ao redor. Notei que os trilhos do túnel de saída dos discos de reconhecimento desciam através do teto para a extremidade desta sala, continuando para baixo através do assoalho. Voltando aos discos, eu observei um longo painel de controle incorporado na parte da frente das mesas, as quais o sustentavam. Quando entramos na sala, nenhum assento era visível, mas quando as 6 mulheres tomaram seus lugares em frente aos painéis de controle, pequenos tamboretes tipo assento subiram silenciosamente no chão, possivelmente devido à pressão sobre um pedal. Estes painéis de controle diferiam ligeiramente dos outros que eu tinha visto, e eu não posso ter certeza se pequenos botões estavam em baixo relevo nos painéis, ou se eles eram manobrados por meio de teclas como um órgão. Uma vez sentadas, as mulheres trabalhavam muito rapidamente. Seus dedos ágeis correndo por cima dos instrumentos alimentando instruções e dados de voo para os pequenos discos em espera. Lembro-me de notar a semelhança com 6 mulheres jogando em pantomima um concerto silencioso. Era fascinante ver como, quando um disco tinha recebido instruções incompletas, um dos alçapões se abria, o disco deslizava suavemente para dentro do orifício, passando por câmaras antes de ser arremessado longe para o espaço exterior em sua missão. Zu havia permanecido com Fircon e eu, e quando eu perguntei para onde os discos tinham ido, foi ele quem disse: "Vamos voltar para o laboratório onde podemos acompanhar o seu voo nos painéis de instrumentos." Em nosso caminho de volta, ele mencionou que a nave-mãe já estava em curso, mas não revelou o nosso destino. Eu não tinha tido conhecimento de qualquer movimento, nem eu tinha ouvido qualquer som adicional. De volta ao laboratório, todos os homens continuavam a operar os instrumentos em frente a eles. Reparei em uma das telas a formação de linhas em várias formas, desaparecendo e reaparecendo em novas formações. As linhas foram então substituídas por pontos redondos e traços longos, que rapidamente se formavam em várias figuras geométricas. Ao mesmo tempo, outras telas foram mostrando diferentes cores de intensidades variáveis, algumas piscando e outras em ondas. Figuras se formavam sobre elas de vez em quando. Estas, também, mudavam rapidamente em tamanho e forma. Cada coisa era um enorme mistério para mim. "Os homens estão registrando com seus instrumentos o que está acontecendo nas telas", explicou o piloto de Saturno, "os quais serão posteriormente transformados em registros escolares." A curiosidade levou-me a perguntar o que havia acontecido com os 2 discos que eu tinha visto sair da nave-mãe. O piloto explicou: "Os discos estão agora pairando acima de um determinado ponto habitado na Terra e registrando os sons que emanam daquele lugar. E isto é o que você está vendo na tela sendo mostrado pelas linhas, pontos e traços. As outras máquinas estão montando estas informações, as interpretando e produzindo imagens, dando significado dos sinais através do conjunto de sons originais." Deve ter sido óbvio que eu não havia entendido nada disso muito bem para que Zu explicasse ainda: "Tudo no universo tem seu próprio padrão particular. Por exemplo, se alguém fala a palavra casa, a imagem mental de uma habitação de um tipo ou outro está na sua mente. Muitas coisas, incluindo as emoções humanas, são registradas da mesma forma. Com o uso dessas máquinas, nós sabemos mesmo o que seu povo está pensando, e se eles são ou não hostis em relação a nós. Porque, se há palavras duras, assustadoras, ou até mesmo pensamentos deste tipo, estes irão se desenhar dessa forma e os nossos gravadores irão captá-los com precisão. Pela mesma forma, saberemos quem dentre vocês se mostrará ser amigável e receptivo. Tudo no universo inteiro se move por a vibração, como vocês a têm chamado na Terra, ou, mais recentemente, de frequências. É por estas frequências ou vibrações que aprendemos as línguas de outros mundos." Durante a explicação dele, eu observava as telas e os padrões em constante mudança. Eu imaginei que tudo devesse ser relativamente simples, e me perguntei por que os nossos cientistas da Terra não tinham encontrado esse mesmo procedimento há mais tempo atrás. Como eu gerei este pensamento, sem expressar isso em palavras, meu companheiro respondeu: "Eles têm, em certa medida. Isso não é muito diferente de sua fita magnética e outros tipos de gravações. O princípio é o mesmo, só que nós fomos ainda mais longe nas aplicações. Em vez de se ater com a junção de muitas frequências para a reprodução só de som, somos agora capazes de traduzi-las em forma de imagem também. Vocês já podem fazer isso de uma forma mínima no entretenimento que vocês chamam de TV, mas nesta forma, também, vocês ainda estão detidos por seu conhecimento limitado.
Durante o tempo que ele estava explicando isso para mim, ele tinha observado atentamente os muitos monitores. Ao terminar suas explicações, ele sugeriu que fossemos para a sala dos discos para assistir ao regresso destes pequenos mensageiros. Mal tínhamos chegado na sala dos discos quando os mesmos dois alçapões, parecendo mais como grandes vigias nas paredes da nave-mãe, já estavam abertos para receber cada pequeno disco que estava retornando. Eles se instalaram cada um no seu lugar silenciosamente como que colocados por uma mão invisível. Não me foi dado nenhum tempo para reagir às últimas maravilhas que estavam ocorrendo naquele momento, quando Zul disse calmamente: "Fique olhando. Outros discos, um de cada lado, estão sendo enviados, desta vez para uma finalidade diferente. Nós os lançaremos de novo em sua atmosfera e quando estes tiverem saído, vamos voltar para o laboratório, onde vão nos mostrar como eles operam." Enquanto eu olhava, os alçapões adjacentes dos dois primeiros discos rapidamente se fecharam atrás deles. Mais adiante, na mesma linha de discos, outras duas portas se abriram, uma em cada lado da sala. Durante todo esse tempo, as mulheres continuavam brincando um hábil e silencioso scherzo pelos painéis dos instrumentos. Quando o segundo par de discos deixou a nave, nós três retornamos para a grande sala-laboratório. Pela primeira vez, agora eu notei duas outras telas em operação. Estas foram divididas em seções. Zul explicou: estas estão mostrando as diversas condições atmosféricas. Em uma seção eu podia assistir o movimento do ar, enquanto a sua velocidade e consistência estavam sendo registradas por outros instrumentos à medida que os sinais eram movidos através da tela do monitor. A carga elétrica ou força magnética da atmosfera parecia estar se movendo em uma direção oposta, e podia ser visto em outra seção da tela, enquanto a sua composição, uma carga leve ou pesada, como eu entendi, foi medida e registrada. Ainda numa terceira seção, muitos dos gases do que a atmosfera é composta foram separados, e aqui eu pude ver mudanças rápidas de combinações acontecendo constantemente. As diferentes intensidades de pressão atmosférica e muitas outras condições de que nossos cientistas estão ainda ignorando totalmente foram muito interessantes para assistir. Enquanto tudo isso estava sendo reproduzido nas telas, também era registrado simultaneamente por outros instrumentos para registros permanentes e estudo futuro pelos habitantes de outros mundos. Depois do que pareceu serem só poucos minutos, os discos foram atraídos de volta para a nave transportadora, e me disseram que neles estavam contidas amostras de nossa atmosfera. Estas seriam extraídas e analisadas mais tarde. Foi por meio de discos como estes, Zul me disse, que pela primeira vez ficamos alertados para a situação anormal formada na borda de vossa atmosfera, uma condição constantemente incrementada com cada bomba atômica ou de hidrogênio que é explodida na Terra. E desde que estes instrumentos entraram em operação, a todo momento eles nos dizem o que podemos esperar à medida que avançamos pelo espaço. Enquanto estávamos conversando no laboratório, minha atenção foi atraída para uma tela especial do piloto. "Você vê que disse ele, as imagens visuais da poeira que vocês chamam de lixo espacial. Estas estão agora sendo retransmitidas por dois dos discos." Era fascinante observar o comportamento dessas minúsculas partículas de matéria na tela. Havia ali uma atividade turbilhonante constante. Às vezes, a matéria fina parece condensar para a aparência de um corpo sólido, apenas para desaparecer e voltar, por assim dizer, à invisibilidade. Ocasionalmente, essas formações se tornavam tão rarefeitas e finas que parecia quase ter sido transmutado em gases puros. De certa forma, isso me lembrou das pequenas nuvens brancas que se formam de repente em um céu claro, que às vezes crescem para também rapidamente desaparecer e se reduzir a nada. Esta, pelo menos, é a melhor analogia que posso chamar ao descrever a atividade que eu testemunhei sobre estas telas. No entanto, a cada formação de corpos de partículas, determinadas quantidades de energia pareciam realmente tomar forma visível, sólida, que logo em seguida voltava a ser dissipada pelo que parecia uma explosão ou desintegração súbita, claramente visível nas telas. Outros instrumentos registravam intensidade e composição. Às vezes, esses elementos se formavam com grande intensidade e a explosão que se seguia era igualmente violenta. Em outras ocasiões, eles eram muito leves e dificilmente detectáveis. Mas o ciclo era incessante: energia turbilhonante, solidificação, desintegração, um movimento perpétuo de matéria-energia e buscando sem cessar a reagir e se combinar com outras partículas no espaço. Eu uso o termo energia porque eu não consigo pensar em nenhuma outra palavra para o que eu estava observando.
Ela parecia conter um grande poder, e notei que reunidas em camadas finas semelhantes a nuvens, elas pareciam atingir tudo o que se encontrava ao redor delas no espaço. Acredito realmente que agora testemunhei a própria força em si que permeia todo o espaço, a partir da qual os planetas, sóis e galáxias se formam, a mesma força que sustenta e suporta toda a atividade e toda a vida no universo. Como essa percepção começou a nascer em mim, eu parecia incapaz de compreender as enormes implicações de tudo isso. Zul, sentindo a minha perplexidade interior, sorriu afirmativamente e disse: sim. E esta é a mesma força que impulsiona nossas naves através do espaço. Por mais um pouco de tempo, eu assisti às telas que eu estava vendo cheio de admiração. Então, meu companheiro me chamou a atenção de volta aos discos. Esses pequenos discos voadores são muitas vezes vistos se movendo através do espaço e, às vezes, voando baixo sobre a Terra. À noite, eles são luminosos. Eles voam sobre a Terra para registrar as várias ondas que emanam do corpo do planeta, que, como tudo mais, estão em constante movimento, com mudanças contínuas no comprimento de onda e intensidade. Sempre que possível, essas pequenas máquinas complexas e altamente sensíveis são devolvidos à sua nave-mãe, mas às vezes, por uma razão ou outra, a conexão é interrompida e eles saem de controle ou se chocam no chão. Nesses casos, procedimento de emergência é imediatamente posto em ação. Em cada lado da nave-mãe, logo abaixo dos alçapões de lançamento dos discos, existe um lançador de raios magnéticos. Quando um disco escapa do controle, um raio é projetado para desintegrá-lo. Isso explica algumas das explosões misteriosas que ocorrem em seus céus que não podem ser atribuídas à artilharia, a aviões a jato ou tempestades elétricas. Por outro lado, se um disco sai de controle perto da superfície do planeta onde uma explosão pode causar danos, é permitido ao disco descer para o solo onde uma suave descarga é enviada para ele. Em vez de uma explosão, isso faz com que o metal se desintegre em fases lentas. Primeiro, ele amolece, em seguida se transforma em uma espécie de geleia, em seguida em líquido e, finalmente, entra em um estado livre como gás, não deixando nenhum destroço para trás. Este último processo não tem perigo para qualquer pessoa ou coisa e mesmo se o disco for tocado enquanto está no processo de desintegração, o dano só poderia advir se, por acaso, alguém o visse cair e o tocasse no momento em que o raio é aplicado. Quando Saturniano descreveu o raio magnético, pensei que maravilhoso aparelho de proteção seria contra alguém ou alguma coisa tentando atacar suas naves. Recebendo o meu pensamento, ele respondeu: sim, é perfeitamente possível utilizar estas máquinas contra as pessoas, ou qualquer forma que seja, incluindo planetas. Mas nunca fizemos isso, nem nunca vamos usá-las dessa maneira, pois se o fizéssemos, não seríamos melhores do que o seu povo da Terra. A nossa proteção, como isso muitas vezes ficou demonstrado quando nós fomos perseguidos por aviões de seu planeta, é a nossa capacidade de escapar mais rápido do que seus olhos podem perceber. Além disso, pode-se aumentar a frequência da área onde está ativa uma nave ao ponto de produzir invisibilidade. Isso é para nossa própria precaução, pois seus aviões poderiam voar às cegas em direção à nossa nave sem vê-la. Se nós permitíssemos a vocês chegarem tão perto a ponto de vocês baterem, vocês iriam encontrar nosso aparelho tão sólido como se funcionasse em uma frequência mais baixa. O impacto faria com que vocês se destruíssem, mas não nos fariam mal algum. Depois que eles me contaram isso, eu disse: percebi que, ocasionalmente, alguma coisa pode dar errado, mesmo com as vossas maravilhosas espaçonaves. Sim, respondeu ele. Nesses casos, se nós estamos no espaço sideral, podemos abandonar a nave se não der para salvá-la. Quando isso for necessário, a nave é desintegrada e retorna para os elementos originais do espaço. Cada transportadora grande é equipada com embarcações de emergência pequenas, abastecidas com suprimentos suficientes e todos os instrumentos necessários com os quais pode se comunicar com outras naves no espaço, ou mesmo com um planeta. No entanto, se tal acidente acontecer perto de algum planeta, então poderíamos cair ao chão, assim como pode acontecer com seus próprios aviões. Imediatamente eu lhe perguntei: então, todos a bordo morreriam? Sim, respondeu ele, mas por causa da nossa compreensão, a morte, no sentido que vocês dão a ela, não nos assusta. Cada um de nós reconhecesse como uma inteligência e não como um corpo. Assim, através do renascimento, recebemos um novo corpo. Além disso, por causa da nossa compreensão, nós nunca podemos deliberadamente destruir outro organismo através do qual a inteligência está se expressando.
No entanto, se causássemos uma morte não intencional, através de um acidente, então não somos responsabilizados, pois não era de nosso próprio desejo fazer isso. Os instrumentos continuavam trabalhando enquanto estávamos conversando. Enquanto eu observava as telas piscando, eu me perguntava se ainda havia mais e diferentes máquinas ou instrumentos que eu ainda não tinha visto. Respondendo a este pensamento não dito, Zhu respondeu: sim, há muitos mais em outra sala grande entre a sala dos discos e o compartimento dos pilotos que estarão em operação somente quando estivermos em voo interplanetário. Durante esta visita à sala de laboratório e dos discos, eu não havia percebido a passagem do tempo. Eu não sabia se estávamos ainda na atmosfera da Terra ou nos movendo rapidamente através do espaço, uma vez que, embora eu estava observando as telas, eu era incapaz de lê-las da forma que os outros estavam fazendo. Mas agora o piloto de Saturno disse: nós não estamos muito longe de sua lua. A esta observação me emocionei excitado e perguntei se estávamos indo para lá. Não, disse ele, não desta vez. Mas nós queremos que você veja por você mesmo o que vocês têm suposto sobre a sua lua. A Lua tem uma atmosfera, como você pode ver pelos nossos instrumentos, agora que estamos perto o suficiente para registrá-lo. O ar não é, naturalmente, um obstáculo para a visualização de um outro corpo, como às vezes temos ouvido dizer em sua Terra. E, mesmo de seu planeta, você não vê densas nuvens que se deslocam por cima da Lua, e os seus cientistas têm observado em algumas ocasiões o que eles chamam de movimento leve de ar, especialmente nas bolsas destes vales que vocês chamam de crateras. Na realidade, o que eles veem são sombras de nuvens em movimento. O lado da Lua que você vê da Terra não tem uma boa chance para mostrar as nuvens reais, que raramente são pesadas. Embora um pouco além da borda da Lua, nessa parte que pode ser chamada de zona temperada, você vai notar pelos nossos instrumentos que existem nuvens pesadas se formando, movendo-se e desaparecendo, como acontece muito em vossa Terra. O lado da Lua que você pode ver de seu planeta é bastante comparável às suas áreas de deserto na Terra. É quente, como os cientistas afirmam corretamente, mas a temperatura ali não é tão extrema como eles pensam. E enquanto o lado que você não vê é mais frio, mas não é tão frio como eles acreditam. É estranho como as pessoas da Terra aceitam declarações daqueles homens que veem como pessoas de grande sabedoria, sem questionar as limitações de seus conhecimentos. Há uma faixa bonita ou setor em torno do centro da Lua em que a vegetação, árvores e animais prosperam, e no qual pessoas vivem em conforto. Mesmo vocês da Terra poderiam viver nessa parte da Lua, pois o corpo humano é a máquina mais adaptável do universo. Muitas vezes vocês terráqueos têm conseguido o que foi denominado como impossível. Nada na imaginação do homem é realmente impossível de realizar, mas para voltar à Lua, ou a qualquer corpo no espaço, seja quente ou frio, tem que haver um tipo de atmosfera, como você disse, ou gases que manterão a temperatura. No entanto, os seus cientistas, mantendo a ideia da ausência de ar ao redor da Lua, admitem o fato que ali há muito calor e frio nesse corpo. A Lua não tem tanta atmosfera quanto a Terra tem, nem como o nosso planeta, porque é um corpo muito menor do que outros. No entanto, uma atmosfera está presente. Talvez eu possa ilustrar o meu ponto um pouco mais claramente, continuou o Saturniano. Você tem na Terra uma pequena ilha em um oceano. Até onde o olho possa alcançar, não haveria qualquer terra, mas os homens podem viver nesta ilha, assim como eles fazem nos corpos maiores, que vocês chamam de continentes. Corpos no espaço são como ilhas. Alguns são grandes e alguns são pequenos, mas todos são rodeados e suportados por uma mesma força que lhes dá vida. Muitos de seus cientistas expressaram a ideia de que a Lua é um corpo morto. Se isso fosse verdade e que a Lua estivesse morta, de acordo com o significado dessa palavra, há muito tempo teria desaparecido no espaço através da desintegração. Não. É muito viva e suporta uma vida que inclui pessoas. Nós mesmos temos um grande laboratório apenas para além da borda da Lua, fora da vista da Terra, na seção de clima temperado e fresco desse corpo. Perguntei-lhe se a nave iria perto o suficiente para que eu pudesse ver a superfície do nosso satélite com meus próprios olhos físicos. Ele sorriu e disse: isso não será necessário. Venha e olhe com este instrumento que pode trazer a Lua até uma curta distância de onde estamos, de modo que você será capaz de vê-la tão claramente como se estivesse andando sobre ela. Perguntei-lhe a que distância nós estávamos agora da Lua, e me foi dito: cerca de 64 mil quilômetros. Eu esperava muito que pudéssemos circundar a Lua, para que eu pudesse ver por mim mesmo o que estava do outro lado na zona temperada que ele havia mencionado.
Ao mesmo tempo, percebi que pode haver coisas lá que eles não gostariam que eu visse, e para esse pensamento veio uma confirmação rápida do piloto de Saturno. De momento temos de testá-lo em relação às informações já dadas, antes de que revelemos algumas coisas. Nós percebemos, talvez melhor do que você, as fraquezas dos homens, mesmo daqueles que têm um grande desejo de fazer o certo. Devemos ter cuidado para não incrementar o tipo destrutivo dos terrícolas. Quando o instrumento para ver a Lua de perto foi ajustado, fiquei espantado ao ver como estamos completamente errados em nossas ideias sobre esse nosso vizinho mais próximo. Muitas das crateras são realmente grandes vales, cercados por montanhas escarpadas, criados por alguma turbulência passada terrível junto ao corpo da Lua. Eu podia ver indicações concretas de que, do lado que vemos da Terra, em certa época, deve ter tido bastante água. Zul disse: há ainda muito do outro lado, bem como muito escondido nas montanhas deste lado. Ele então me mostrou sobre os flancos das montanhas que rodeiam as crateras, os traços definidos de linhas antigas da água. É verdade que algumas das crateras foram formadas por meteoritos que atingem a superfície da Lua, mas nesses casos, estas crateras mostram um fundo definido tipo funil. E como estudei a superfície ampliada da Lua sobre a tela anteriormente, notei sulcos profundos através do solo e em alguns embutidos na rocha, o que poderia ter sido feito não de outra maneira do que por um pesado escoamento de água em tempos passados. Em alguns desses lugares ainda há um crescimento muito pequeno de vegetação perceptível. Uma parte da superfície parecia fina e poeirenta, enquanto outras partes pareciam consistir de partículas de maiores dimensões semelhantes à areia grossa ou cascalho fino. Enquanto eu olhava, um pequeno animal correu através da área que eu estava observando. Eu pude ver que era de 4 patas e peludo, mas sua velocidade me impediu de identificá-lo. Pouco do que eu estava vendo era estranho para mim, porque há anos eu vinha pensando e falando sobre isso de maneira muito constante. O saturniano parecia ciente disso, pois ele afirmou que era em parte por esta razão que ele decidiu me dar essa visão aproximada da Lua agora. Ele prometeu que, em algum momento adiante, eles iriam me mostrar o outro lado da nossa Lua. Isso também, acrescentou, não será muito diferente da maneira que você imaginava. Quando a promessa me foi feita, a tela que mostrava a Lua ficou em branco, embora as outras telas continuaram a operar. Zul me levou novamente para a sala dos discos, mas antes de chegarmos a ele, as mulheres vieram para nos encontrar. Os 6 homens, que haviam descido no elevador conosco, se levantaram de seus assentos uma vez que o piloto saturniano sugeriu que voltássemos ao salão.